cada apresentação nova é um desafio, principalmente quando a gente se depara com estudos como esse, que pelo menos para mim fogem do cotidiano, a visão que Pastorino tem diante das escrituras, das passagens do Evangelho, né? Uma visão um pouco mais analítica, mais filosófica do que a gente está acostumado. Uma visão mais poética, mais romântica do que geralmente algumas pessoas têm no decorrer da sua... Eu, pelo menos, tive uma criação católica, né? Vamos lá. Você compartilha aí, Rui, para poder me ajudar? Pode passar? Pronto, Léo, já está disponível o slide 1. Ah, ok. Pronto, tá. Eu costumo geralmente colocar imagens no final, mas eu encontrei essa imagem muito bela de João, e aí eu quis compartilhar ela logo no início para a gente internalizar o estudo de hoje. Pode passar, Rui. Bom, o texto do nascimento de João, dessa obra Sabedoria do Evangelho, essa análise de Pastorino, ela consta no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, dos versículos 57 a 80. Mas esse texto de hoje a gente vai abordar os versículos de 57 a 66 e no próximo estudo é dada a continuidade dessa análise. O versículo 57 fala sobre: chegado ao tempo de dar à luz, Isabel teve um filho. Durante o estudo eu fiz alguns apontamentos, escrevi algumas coisas, algumas colas, né? Para facilitar, para me ajudar no estudo. E aí eu aproveitei para poder fazer algumas pesquisas. Lucas fala no Evangelho que esse termo dar à luz, ele já é utilizado no Evangelho, no livro de Gênesis, no capítulo 25, no versículo 24, quando ele fala sobre o nascimento dos gêmeos Jacó e Esaú. Para a língua portuguesa, né, utilizado mais ou menos, utilizado um eufemismo para o verbo parir, que é o que a gente está acostumado a ver, o parto, a mulher pariu. Só que esse termo parir, ele significa expelir, expulsar. E para algumas pessoas, isso surge de uma maneira um pouco grosseira quando a gente se trata de seres humanos, né? De pessoas. Então, se utiliza desse eufemismo, dar à luz, para poder abrandar. Mas nada mais é a mesma ideia de trazer o bebê, trazer um novo ser para a luz, né? Para a luz do dia. Nas pesquisas que eu fiz, essas as explicações que a gente tem, porque dentro do útero há pouca luminosidade, então é trazer o ser vivo para a luz, para o dia, né? Para a realidade. Nas avaliações de Pastorino, ele relata esse momento como um sublime encontro, né? Utilizando as próprias palavras dele, que é o momento em que a mulher dá à luz, né? Esse encontro, que nesse momento se encontra o bebê dentro do seu útero, ela tem esse contato um pouco mais íntimo, né? Apenas ela, mas no momento que ela dá à luz, né? Que o feto, que a criança sai, existe esse encontro, essa ligação, esse olhar, esse contato mais direto que não existia dentro do feto, né? Dentro da barriga, no momento em que ela gesta a criança. É uma coisa mais espiritual, uma coisa mais íntima. Então, Pastorino fala desse encontro sublime, desse encontro único de um novo homem. E ele utiliza essa análise de dar à luz como uma passagem direta da luz mental, né? Do mental que ele chama, que é a luz da consciência, que é o momento em que
a criança, ele passa a ser um novo homem, ele passa a ser um novo ser, no momento em que ele é expelido, né? Enquanto ele está na barriga, ele é único, ele e a mãe, eles compartilham do mesmo corpo. E aí Pastorino fala disso como o surgimento dessa consciência, né? E no versículo 58, depois que Isabel dá à luz, Lucas relata que seus vizinhos e parentes, eles participam dessa tremenda alegria, né? Pois por saber dessa misericórdia que o Cristo, que Deus tem para com ela, né? Lembrando que Isabel era infértil, então o nascimento de João, a gestação de João, ela é vista como um milagre, uma misericórdia de Deus para com Zacarias e Isabel, além de eles já possuírem uma idade bem avançada. E dentro desse quesito, pelas questões biológicas e fisiológicas, além dela ser infértil, seria um pouco difícil, né, para ele como homem. Mas Pastorino ele enxerga essa questão de vizinhos e parentes como uma análise do próprio corpo humano, né? Esses vizinhos e parentes seriam as nossas células e os nossos órgãos se refastelando, se enchendo dessa alegria, né? Desse contentamento do nascimento de João, dessa sensação maravilhosa que ela tem ao parir, né? Ao conseguir gerar o filho, graças à misericórdia do Cristo. Pode passar, Rui. Temos no versículo 59 a citação de Lucas sobre o 8º dia, né? Que no 8º dia vieram circuncidar o menino e iam dar-lhe o nome de seu pai. Na religião judaica existe o ritual da circuncisão, né? E isso é realizado no 8º dia. Parece até um pouco agressivo, não? A criança de 8 dias passar por uma cirurgia, mas era um ritual. E ele relata que essa circuncisão era uma lei dos judeus. Ela é citada também no livro de Gênesis, no capítulo 17, versículo 12, é só para contextualizar, para facilitar um pouco o entendimento. E já fala que o filho de 8 dias, pois, será circuncidado todo o homem nas vossas gerações. Então, isso não é apenas uma situação para João, nascido da sua casa e comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da sua descendência. Então, todos os membros da sua família deveriam ou devem ser circuncisados por conta dessa lei que consta no capítulo 21, no versículo 4, e Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus tinha lhe ordenado, né? Então, essa circuncisão, ela era uma cirurgia que era feita, era retirado o prepúcio dos meninos dessa tenridade, e isso representava para os judeus uma aliança entre eles, né, o povo de Abraão e Deus. Essa lei, esse vínculo, essa aliança foi feito por Abraão e todos os seus descendentes deveriam cumprir. E o que ocorre nessa circuncisão? Ela não necessariamente precisa ser feita por um sacerdote, apesar de ser um ritual, apesar de fazer parte de uma cerimônia. Qualquer pessoa poderia realizar isso, né? Geralmente, nas localidades, sempre tinham alguém habilitado. Essa pessoa se chamava Morrel, se eu não me engano, a pronúncia deveria ser essa, aqui fazer uma pesquinha. E era a pessoa que era habilitada para fazer essa circuncisão. Essa circuncisão foi feita na casa
de Isabel, não é? Lucas relata que Isabel estava presente porque existe a questão do resguardo, então a mulher depois de parir ela precisa passar 40 dias de resguardo, então essa circuncisão foi feita na casa de Isabel, na presença dela e de todos os seus familiares, né? E no período, nesse momento, nessa cerimônia, é atribuído à criança o nome, né? Vamos dizer, batizado, ou qualquer outro nome que a gente entenda, mas é nesse momento em que é feita a circuncisão, no período de a criança com 8 dias, é atribuído ao nome. E havia sido dito que essa criança ia se chamar Zacarias. Mas isso gerou um certo descontentamento, né? Essa situação, ela fugia um pouco aos costumes dos judeus, porque Zacarias era vivo, apesar de já ser de longa idade, né? Isso não seria um problema, já que o filho muito jovem e o pai já bem idoso, que Zacarias era bem idoso, então não teria problemas para se confundir, né? Mas isso não era aceito, tá? Mas aí Isabel intervém e diz: não, ele se chamará João. Isso gerou um certo estranhamento, porque para os costumes israelitas, judaicos, o nome da criança ela não pode ser atribuído apenas pela mãe. Ele tem que ter o contentamento do pai. E nesse momento em que ela determina, todos se estranham, as pessoas se voltam para Zacarias e o questionam, né? Fazem questionamentos. Passa esse slide para mim, Rui. E aí todo mundo questiona, porque não existia, não tinha uma sequência, nada de referência do nome João na família, né? De Zacarias nem de Isabel. E todo mundo estranha. Ninguém há entre teus parentes que tem esse nome. E eles aí começam a acenar para Zacarias, fazer gestos para que ele dê um parecer, para que ele entre em desacordo, para que ele conteste, né? E aí, nesse momento em que ele faz essa consulta, é que se percebe a surdez que Zacarias se encontra, porque eles precisam acenar e ele não ouve. A surdez e a mudez momentânea em que ele se encontra por conta de todo esse processo da gestação e do nascimento de João, né, que foi relatado em textos, em estudos anteriores. E aí, nesse momento em que ele é questionado, passa para mim, Rui. Ele pega uma tábuazinha cheia de cera, né, como consta no texto. É uma tábua recoberta de cera e ele, com um estilete, ele escreve o nome João e apresenta para as pessoas. Lucas relata, né, nesse versículo, que esse ato de Zacarias causa um estranhamento, causa uma surpresa em todos. A expressão que ele utiliza é que todos ficam maravilhados, né? Mas existe uma certa surpresa, primeiro pela forma como Zacarias faz o consentimento do nome de João e por surgir o nome João nesse momento. E aí a análise de Pastorino sobre isso é que nesse momento em que se dá o nascimento, a circuncisão
e o batizado é um momento em que existe uma... Deixa eu tentar... É o momento em que Zacarias sai do seu estado de contemplação e de meditação, que é por esse motivo que ele está numa surdez e numa mudez momentânea, né? Por questionar a questão do nascimento, e aí ele entra nesse processo, né? A gente não vai se delongar nessa situação. E aí ele sai desse momento de contemplação e é o momento em que ele retorna para si. É como se ele retornasse do seu estado espiritual e retorna para o seu corpo, e imediatamente ele consegue... O versículo 64 fala que imediatamente ele foi aberta a boca e solta a língua. E ele começou a falar bendizendo a Deus. Mas ele não encontra palavras para poder expressar o que ele está sentindo naquele momento, né? A sensação que ele tem de satisfação, de alegria, é tamanha que ele não consegue encontrar palavras. Essa parte do encontro de Zacarias com o seu filho, Pastorino fala que foi muito interessante para mim, que era uma visão que a gente, talvez muitas pessoas não tinham tido, é essa de você se referir ao intelecto e à intuição, como foi visto também com Maria, Zacarias sendo o intelecto e Isabel sendo a intuição. E essa situação, esse nascimento de João traz Zacarias de volta à vida e faz ele se reencontrar com o filho. Nesse momento em que isso acontece, Isabel, como a intuição, ela cumpre o seu papel, né? Ela sai de cena e entrega para Zacarias o filho, né? E ele encontra a verdade e a realização. Então, ao retornar por corpo físico, ele consegue se realizar com o nascimento do filho e é algo palpável para ele. Então, ele consegue enxergar e ele consegue tocar na misericórdia de Deus, que foi o que o anjo tinha prometido a ele, né? E essa situação dele se encontrar com o filho, perdoem a falta das palavras às vezes, é porque, como eu falei, essa leitura para mim foi um reencontro, né? Então, essa maneira dele encarar o nascimento do filho traz para ele situações que ele não consegue descrever. O momento que ele escreve o nome de João, ele já tinha sido aconselhado ou intuído por Isabel, né? O texto fala que ela é a intuição, e ela já havia sugerido. E para ele não era de acordo que ele utilizasse o nome Zacarias, na verdade, deixa eu fazer uma cola aqui, significa aquele que é lembrado, né? A lembrança de Deus. E para Zacarias, aquele momento, aquele milagre, aquela misericórdia divina, não poderia ser apenas uma lembrança. Então ele concorda com a sugestão de Isabel, intuída de alguma forma, com o nome João, que significa Deus foi favorável, né? Então, isso para ele corresponde à realidade do que está sendo vivenciado, né? Deus foi favorável para o nascimento de João. Aquilo era uma misericórdia divina, foi consentido que ela pudesse dar à luz. Então, ele não aceitou que o seu filho se chamasse Zacarias também, por não ser uma lembrança, por ser algo
é além daquilo que se era esperado, né? E aí ele... Passa aí, Rui. E aí se fala que o temor apoderou-se dos seus vizinhos e divulgou-se a notícia de todas essas coisas por toda a região montanhosa da Judéia. O temor, nesse caso, é a reverência pelo acontecimento, o respeito pelo ocorrido, né? Por se constatar a misericórdia de Deus diante do parto, né? Da gestação de João. E as pessoas começam a correr para dar notícias sobre esse acontecimento. Só que Pastorino, ele interpreta como eu falei anteriormente, essa situação como uma experiência pessoal, né? Esses vizinhos, voltando a falar, esses vizinhos e esses parentes seriam o nosso corpo, os nossos órgãos, as nossas células, elas entrando em choque com o que está sendo vivenciado nesse momento por Zacarias e por Isabel, mas efetivamente é relatado a questão de Zacarias pelo momento que ele se encontra de contemplação e de meditação. Então, esses parentes seriam o seu corpo, né, os seus órgãos e as suas células entrando em estado diferente, tanto o seu corpo físico quanto o seu corpo espiritual, e esse regozijo, essa alegria tamanha, ela expande. E o que é dito por Lucas como a região montanhosa da Judéia seria a personalidade. Então, é nesse momento que se retoma, que se refaz a personalidade de Zacarias, né? Ele se encontra no momento mais alto do seu momento ele como intelecto, da sua personalidade, da sua contemplação, e isso acontece com ele, né? Essas avaliações de Pastorino me chocaram bastante. Eu andei conversando outro dia com o Davi, que eu acho que também está meio surpreso, não sei para as pessoas mais antigas, mas são visões que, para mim, que olhava o Evangelho de uma outra forma, me faz pensar, né? Como ele coloca, Zacarias se sentia pequeno diante dessa situação, né? E essa grandeza de experiência que ele tem ao vivenciar tudo isso mexe com o seu organismo, com o seu corpo. O interessante é que, nesse momento, que esse trecho fala sobre o nascimento, sobre a circuncisão, sobre batizado, vamos dizer assim, porque é quando é se atribuído o nome de João, e essa cerimônia da circuncisão, apesar de ser um ritual que para muitos é tido como um ritual comum, uma criança judia com 8 dias, mas Pastorino interpreta como um ritual de mudança espiritual, né? É como se nesse momento em que fosse feita a circuncisão, que é retirado o prepúcio, fosse afastado desse novo ser, desse novo homem, né, que veio à luz, que tomou a consciência, afastado todas as sensações emocionais, né, todos os prazeres da carne. Ele passa a ser um homem de Deus. Então, esse ritual de retirar, não sei o porquê de 8 dias, não sei se existe alguma simbologia, algo relacionado, né, números cabalísticos, algo do tipo. Eu não encontrei nenhuma informação sobre isso. Mas, desde o seu 8º dia, a criança, ou o novo homem, como é dito por Pastorino, ele passa a ser preparado, né, para ser um servo, para viver como um homem
de Deus através das suas experiências, das suas vivências fora dos sentimentos carnais, né? E esse versículo 66, ele fala, né? E todos delas souberam e as guardavam no coração, dizendo: quem virá a ser então esse menino? Pois, na verdade, a mão do Senhor estava com ele. Quando ele fala sobre isso, é que guardavam no coração as experiências, porque eram sensações únicas vivenciadas por cada um, né? E se existia o questionamento de quem virá a ser esse menino, porque foi uma criança gerada de uma maneira ímpar, vamos dizer, né? Todo o processo que se gerou. E aí, essa análise de Pastorino é interessante quando ele fala que são guardadas no coração. É porque são mantidas secretas, né? Não são contadas a todo mundo. As pessoas não relatam para ninguém as experiências que foram vivenciadas nesse momento. E fica o questionamento para si mesmo sobre essas experiências. Quem foi João, como ele virá a ser a partir desse momento, né? E da misericórdia de Deus para com Isabel e todo esse processo que envolve a situação. Mas eu quero retornar aqui para essa questão que me intrigou bastante, que eu ouvi nos outros estudos, que Rui falou de maneira tão clara, que Simval falou também, essa questão do intelecto e da intuição. A primeira parte das avaliações, das leituras, porque nesse texto existe a leitura do Evangelho segundo Lucas, e Lucas relata de maneira bem prática para ele, sem essa análise filosófica. E foi interessante enxergar a maneira como Isabel se comporta quando ela dá luz a João. É como se ela, Pastorino fala que ela é uma mediadora, né, entre o novo ser e essa questão da luz da consciência e do intelecto. Então, ela apresenta para Zacarias, depois que ela para, é como se ela dissesse: cumpri o meu papel. Então, ela gera, ela dá a luz, ela traz o filho para a consciência, e toda a expectativa, toda a espera de Zacarias se concretiza, né? Porque foi ele que foi visitado pelo anjo, né? Ele que passa pela meditação, pela contemplação, ele que entra nesse momento de reforma, talvez seja uma reforma íntima, de surdez, ele não fala, ele não ouve. E aí Isabel entrega o filho para Zacarias de uma maneira como se ela dissesse: eu cumpri o meu papel. Está aqui a resposta do anjo, está aqui o cumprimento da misericórdia de Deus, e ela sai de cena. Então, as avaliações depois, as análises de Pastorino, elas são todas em torno de Zacarias e do seu fervor, né? Da sua análise e do que se segue depois sobre o processo que se desenrola depois do nascimento de João e da circuncisão. E aí uma frase me marcou, que ela se retraiu e o intelecto, que era Zacarias, ele verifica a verdade e a realidade palpável, porque ele questiona a mensagem do anjo, né? Quando ele recebe a mensagem que ele vai ser agraciado com um filho, ele questiona, e é por isso que ele, talvez uma punição, não sei, ele entra nesse processo de mudez e de surdez para repensar, né? Para avaliar. E quando ele pega o filho, que ele enxerga, o filho
as palavras de Pastorino que ele explode em palavras de alegria incontida e de elevação espiritual. Então, esse processo que ele fez de recolhimento, né, para o nascimento de João, que terá toda uma trajetória, já vista em outros estudos, quem será João, mas é esse processo de elevação espiritual que ele se encontra, né, quando ele vê o filho, que isso vai ser relatado no texto que vem a seguir, no próximo estudo. E isso, eu não sei se vale a pena eu fazer esse comentário, mas eu não sei como é que funciona para outras pessoas essa questão de elevação espiritual quando se tem um filho, né? E aí eu me senti tocado por isso, porque para algumas pessoas é uma prática normal, né? Talvez para o caso de Zacarias tenha sido diferente porque foi uma misericórdia. Ele era um homem bem idoso, né? Pelas questões biológicas, ele não teria condições de ter um filho, além de Isabel ser infértil. E essas avaliações de Pastorino, elas me tocaram, né? Voltando a falar. Relata que ele sai do seu estado de contemplação e de meditação silenciosa, e ele está de uma forma tão alegre, a sensação é tão transformadora para ele que ele não consegue encontrar palavras para poder descrever o que ele sente, né? Eu estou falando, né, dessa maneira, dessas questões soltas, porque eu trouxe as análises dos versículos de forma cronológica, da maneira como apresenta, pela leitura de Lucas, pelo Evangelho de Lucas, mas as avaliações, as análises de Pastorino, ele faz uma síntese de tudo que ocorre, e ele não segue essa ordem cronológica, né? Ele não alinha isso passo a passo, como deve ser, e foi muito interessante essa análise. Eu nunca parei para imaginar que algumas passagens do Evangelho, claro que algumas são bem explícitas, mas algumas passagens do Evangelho, além das metáforas, elas têm um significado filosófico, né? Nem sempre são realizadas. Claro que a gente não pode atestar isso de maneira fidedigna, assim, atestando eu, Leonardo, como verdadeira, mas assim, que essas passagens do Evangelho, que essas leituras, elas podem ser analogias do nosso estado de espírito, do nosso estado espiritual, não é? Dessa questão foi muito interessante para mim essa questão do homem novo, à luz da consciência, à luz do mental. Eu parei para analisar que a mulher dava luz porque trazia a criança à luz do mundo, mas ela traz a criança para um novo estado de consciência, né? É onde você considera que a criança se transforma num novo ser. E essa avaliação foi muito interessante para mim. Passa o próximo slide para mim aí, Rui. Eu acho que a gente finaliza. Eu fiz uns slides bem breves. É isso. Eu não sei se eu consegui transmitir para vocês essa questão da avaliação do texto, mas foi muito interessante para mim, foi muito interessante fazer esse estudo, foi muito interessante analisar o texto da forma como o Pastorino faz sobre o nosso estado de espiritual, né? Toda essa avaliação sobre o nosso eu interior, sobre esse momento de contemplação espiritual, essa descoberta, essa questão de intelecto, de intuição, de enxergar as escrituras, as passagens evangélicas de uma maneira mais analítica, mais filosófica. É isso aí.
Ok, Léo.